Olá, boa noite, colegas advogados. Hoje nós estamos fazendo aqui o café dos advogados, aqui com a doutora Nívia, aqui no apartamento dela, com o doutor Heraldo. E eu vou chamar a doutora Nívia para cá com o doutor Heraldo para a gente conversar aqui no café dos advogados sobre a nossa profissão, sobre a advocacia, sobre política da OAB, sobre política de ordem. É bom. Pode ficar aí, pode vir para cá. Pode vir para cá. E nós vamos aqui bater um papo rápido aqui com os colegas sobre advocacia, sobre direito, legislação e muitos outros assuntos do interesse da nossa classe de advogados. E você pode curtir, compartilhar. Aí o doutor Leônidas, colega advogado. E aqui hoje eu vou apresentar para você os meus dois convidados, né? Em primeiro lugar, aqui é a nossa anfitriã. Está aqui ela, a doutora Nívia, boa tarde. Dê aqui uma boa tarde para a advocacia, para o Brasil, para o mundo. Já já nós vamos conversar mais. Boa tarde a todos os advogados, principalmente do meu Ceará, do nosso Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma categoria que é constitucionalmente está lá. É o tripé da justiça, eu acredito na justiça do Brasil. Ok. E aqui, do outro lado aqui, doutor Heraldo Menezes. Doutor Heraldo Menezes aqui também no nosso Café dos Advogados. Doutor Heraldo é nosso vizinho, é advogado, é professor. Boa noite, doutor Heraldo. Seja bem-vindo ao Café dos Advogados. Boa noite, doutor Luiz Antônio. A minha maior satisfação é estar nessa mesa aqui, fazendo parte dessa banca de advogados que são briosos, lutam no dia a dia, sabem como é a dificuldade do advogado militante para conseguir a vitória no nosso tribunal. Mas, por isso, nós não podemos ficar de braços cruzados. Devemos prosseguir com uma luta, com a chapa número 22, para que amanhã nós tenhamos condição de só erguer a OAB, que não é só da ordem, é de todos os advogados, de toda a sociedade. Eu faço um apelo aos advogados do Ceará, de Fortaleza, da minha turma, da UFC de 1980, para que, quando chegar no dia 22, no dia 28 de novembro, na próxima quinta-feira, sufragar o nome do nosso ilustre doutor Luiz Antônio Lima, que vai só erguer a nossa OAB e a única chapa que é a oposição de verdade. Muito obrigado. Ok, tá aí o doutor, nosso colega doutor Heraldo. Doutor Heraldo é candidato também na nossa chapa e ele foi direto ao assunto, direto à notícia, sem tergiversar, falou das dificuldades da advocacia. Infelizmente, realmente, são muitas as dificuldades do advogado, e quem pode nos falar um pouco também sobre o exercício profissional, a advocacia, é esta moça maravilhosa, doutora Nívia, que está aqui com um vestido muito bonito, azul. Da cor do céu. Da cor do céu, que é a cor do nossa chapa, 22, do nosso movimento, OAB, Reinventar é Preciso. Doutora Nívia, a senhora é parceira do doutor Heraldo, né? Há 20 anos. O Heraldo, eu sempre digo que o Heraldo é meu professor. Né? E ele é professor também, né? Mas ele é advogado, é um grande professor. É um grande advogado, é um homem honesto, íntegro, sério. E eu devo o pouco que eu sei, ou muito que eu sei na advocacia, eu devo ao doutor Heraldo Menezes, que sempre pegando na minha mão e me ensinando, e eu com muita curiosidade,
procuro os livros e aí nós estudamos junto as peças processuais. Doutor Heraldo, meus parabéns, meu muito obrigada, é um grande advogado, é um grande homem, é um grande pai de família e também está na mesma angústia que eu. Somos angustiados porque nós precisamos defender as prerrogativas do advogado e da advogada. E também defender a sociedade, porque a advocacia não só são as prerrogativas. Se a advocacia não defender a sociedade, em que pé vai chegar? Tudo começa com o tripé da justiça, que é o juiz, o promotor e o advogado. Não, a justiça não funciona sem o advogado. Quando o advogado não funciona, não existe a defesa da sociedade e do cidadão. Por isso que nós precisamos, mulheres cearenses, da minha turma, 96.1, por favor, tire a venda dos olhos, saia da política das tesouras. O que está aí, a gente votou desde quando nós terminamos a faculdade, os nossos professores vinham pedir o voto e nós, com muito respeito, votamos. Mas agora temos que mudar, gente. Nós temos que ter valor, nós temos que ter segurança, nós temos que fortalecer a nossa categoria de advogados e advogadas e defender a sociedade que está precisando. A OAB do Ceará, ela precisa ser apartidária, ela precisa defender o advogado, ela precisa defender a sociedade, ela não pode estar atrelado à política partidária, nem a nível federal, nem a nível estadual, nem a nível municipal e nem tampouco sujeito ao judiciário. Tem que ser imparcial, ela tem que ser independente e não tem um candidato igual. Nós só temos um, Dr. Luiz Antônio. Por isso que eu escolhi consciente, meu voto no dia 28 é 22. Por favor, a minha turma de 96.1, me acompanhe. Nós vamos ter uma advocacia sólida, respeitosa, com as nossas prerrogativas. Além do mais, que eu não sei nem se o doutor Luiz Antônio colocou nas suas propostas, mas uma das coisas que eu sugeri foi a inscrição remida do advogado. 30 anos de contribuição já está bom. Não precisa ele estar com 70 anos contribuindo. Está nas nossas propostas, sim. Por favor, 30 anos de contribuição já deu. Advogados antigos, tire a venda dos olhos, por favor. 28, vamos consagrar uma OAB diferente, decente. É o único que é oposição de verdade. Exatamente. E além desses 30 anos, nós temos também, doutora Aníbal, que baixar essas anuidades. Claro. Outra coisa, eu acho isso um desaforo. Um advogado que deixou de pagar por problemas financeiros, a crise que assola nosso país, o desemprego, se a sociedade está em crise, nós não vamos ter cliente com condições de pagar os honorários do advogado. Você imagina, a gente se torna inadimplente, com 2 anos, 1 ano, já está com a execução. Mas o que mais me admiro é eu pagar honorário a própria OAB. Isso não existe, gente. Por favor, tenha santa paciência. E o pior disso... Pagar honorários, um advogado pagar honorário, e a sua ordem, por favor, gente. E o pior também é que estes honorários de sucumbência proveniente das execuções que a OAB faz contra o advogado que não pôde pagar,
é preciso que se saiba para onde ele está indo. Claro! O destino disso aí. Nós vamos descobrir quem são os beneficiados através de uma auditoria nas contas da ordem. Claro! A democracia, a alternância do poder faz parte da democracia. E prestação de conta também é fundamental para que ocorra a transparência, a credibilidade, para que o país, os institutos, as organizações, as autarquias, ela tem que prestar conta. Por que não? Se entra dinheiro público, por que não tem obrigação? Dinheiro de terceiros. E por que não tem obrigação de prestar conta para onde vai? Infelizmente... Cartões corporativos, isso é desaforo. E no final, vários advogados que estão com dificuldades financeiras de pagar, ser execução fiscal, tem a santa paciência. É o cartão corporativo usado de uma forma secreta. Sem prestação de conta. Sem prestação de conta clara, como o advogado deve merecer. Mas, doutora... Transparência faz-se necessário até na casa da gente. Uma transparência clara. Não é essa transparência que está aí de faz de conta, não. Não é essa transparência aí pensando que o advogado é idiota, não. Tem que ser uma transparência que esclareça centavo por centavo das contas da OAB. E também eu clamo aos advogados jovens que estão votando pela primeira vez. Esses são os nichos que eles gostam de pegar. Porque não estão sabendo de nada. Não são. Não são esclarecidos como não o doutor Armando Martins, nosso colega, candidato ao nosso conselho, lá de Pacajus, que fez um vídeo. Eu aproveito aqui esse momento para agradecer, ele está nos assistindo aí agora, lá de Pacajus, e fez um vídeo ontem bastante esclarecedor sobre a situação que nós estamos passando, para pedir o voto da advocacia na chapa 22, na chapa da independência. Meus parabéns, doutor Armando Martins, que é sobrinho neto do Pinto Martins, aviador, no qual o aeroporto tem o nome dele. O aeroporto Pinto Martins é uma autarquia lá de Pacajus, que faz parte da nossa chapa. Mas, doutora Nívia, eu vi a senhora falando aí com muita emoção e mostrando a sua gratidão para com o nobre colega, doutor Heraldo Menezes. E eu acho que a gratidão é uma das coisas muito importantes em nossas vidas. Eu sou muito grato às pessoas que sempre me deram a mão. E eu vejo que a senhora tem uma gratidão muito grande para com o nosso colega advogado, doutor Heraldo, que também é um mestre. Ele é meu mestre. Parece que ele lhe levou para o direito, para a advocacia, né? Porque eu entrei na advocacia, meu sonho era outra área, mas meu... Qual era a área? A senhora é casada com um médico. Mas a senhora é enfermeira também? Além de advogada, é enfermeira. E qual era a outra área que a senhora queria atuar? Desde criança, desde ninha, que eu queria ser médica. Quando casei com o médico, ele não queria nem ouvir falar eu virar médica. E ele me fez virar advogada. E aí eu tive a grande sorte de conhecer o doutor Heraldo. E nós nos tornamos parceiros leais. E ele, como tinha já 30 anos, 25 anos de advocacia, pegou na minha mão e me ensinou a fazer as peças, a advogar. Doutor Heraldo me mostrou o caminho das pedras. E ainda me mostra, né? E ainda mostra. Porque o advogar não é fácil. Não é fácil. Você atuar no momento certo, na hora certa. Entrar com o pedido certo. Isso é o X da questão, a dificuldade da advocacia. É isso que o advogado jovem, é isso que esse nosso presidente vai pegar na mão, colocar tutores através da CAAS para ensinar os advogados que estão terminando. Porque a gente tem muita dificuldade quando vai iniciar a carreira de advogado.
Uma das nossas propostas são 1.000 vagas em cursos de especialização em convênio com as universidades através da Escola Superior de Advocacia. Que todos tenham acesso, né? E não Exatamente. só uma cúpula fechada. Não só uma panelinha ligada ao governo e aos poderes. Mas, doutor Heraldo, vamos embora ver aqui. Eu estou querendo pedir para que as pessoas, os colegas Não vai que ficar convencido não, viu, doutor estão Heraldo? assistindo, por gentileza, doutor Armando Martins e os demais colegas, curtam e compartilhem. Doutor Heraldo, o senhor, como grande advogado que é, também é professor. Professor há quantos anos? Eu sou professor aposentado, me aposentei em setembro de 2012, no estado do Ceará, na matéria de disciplina Direito da Legislação e História. E eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a doutora Nívia Portela as palavras elogiosas que fez à minha pessoa. Mas ela pode contar comigo, porque ninguém nasce feito, nem sabendo. Preciso do apoio dos colegas que têm mais experiência. E quero aproveitar a oportunidade também para dizer que o advogado militante tem muita dificuldade em conseguir uma vitória em primeiro grau. Quando consegue, aí se ele pensa que está terminando, não está. Vai para o cumprimento de sentença, já é outra maratona, mas outra demora. Então nós precisamos, com a eleição do doutor Luiz Antônio Lima, que a OAB vai colocar em devidos lugares um acompanhamento nos nossos tribunais de segunda instância, para que os processos sejam mais agilizados, porque no momento estão quase parados, devido a alguns juízes em Fortaleza, infelizmente, trabalha pouco, tem 60 dias de férias, e preciso que haja uma condição que o tribunal coloque esse juiz para trabalhar, porque a sociedade não espera, não tem mais condições de esperar sentado. Ou deitada. Por causa da lentidão que é muito grande. Infelizmente, o Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa e constatou que o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o mais lento do país. Então precisa Uma coisa vergonhosa. É preciso acabar com isso, porque nós temos a nossa justiça muito cara e a sociedade e os advogados militantes esperam que o Tribunal de Justiça procure trabalhar com os seus pares para evitar uma coisa muito ruim para a justiça brasileira. O que que haja um caos, onde o cidadão quer o processamento da justiça e não encontra tão cedo. Há processo que a pessoa falece e não chega no final devido à demora, a falta de celeridade, falta de conciliação. Não há uma fiscalização no judiciário cearense. É necessário que haja uma fiscalização para que haja justiça plenamente, porque nós, ser humano, precisamos de justiça. E sem justiça, o advogado não vive. E sem justiça, a sociedade não vive. Muito obrigado. Ok, está aí nosso doutor Heraldo Menezes, componente do nosso conselho, professor, advogado militante, com mais de 30 anos, 38 anos, quase 40 anos no exercício da advocacia. Doutora Nívia, o nosso conselheiro federal, também professor, esse tem 50 anos já de experiência no magistério, é o professor Antônio Carlos Fernandes. Ele é candidato ao Conselho Federal na nossa chapa e ele nos trouxe uma proposta que de imediato nós implantamos, que nós encampamos a proposta dele, que é o processômetro. O que é o processômetro? Nós vimos ali na OAB um placar amarelo lá com um impostômetro, o que a sociedade sonegava de impostos, né? E o professor Antônio Carlos, ele foi mais longe. Ele tem a ideia e nos trouxe a ideia como proposta para a nossa chapa. E a nossa chapa é a única chapa de oposição, a chapa 22. É uma chapa que tem propostas e nós vamos implantar, doutor Heraldo, para ajudar
na celeridade processual que a advocacia precisa, esse processômetro. Doutora Nívia, o processômetro será um equipamento público para visualização da sociedade, dos advogados e da magistratura do tempo em que uma ação vai levar no judiciário. Ou seja, a senhora protocola hoje uma ação contra a Caixa Econômica. As ações na Caixa Econômica são menores lá na Justiça do Estado, mas na Justiça Federal também. A Justiça Federal tem mais celeridade, mas na Justiça Estadual, contra o Banco do Brasil, pronto. O fórum privativo. Então, o processômetro vai informar o número do processo, a vara que caiu, a data que foi protocolada dessa ação, distribuída, a data que o juiz deu o primeiro despacho, o CITES, a data da contestação, enfim, vai colocar lá os prazos processuais. Doutora Nívia, esta proposta, mais essa proposta do processômetro que nós temos aí, que é proposta nossa, registrada. Não adianta imitarem não, viu? Diga aí que não adianta imitar, porque estão imitando as nossas propostas. Independência, como é que vocês podem falar independência? Tudo atrelado. Tudo atrelado ao governo. Essas 3 chapas são todas da gestão, todas dos palácios. Como é que vocês podem falar na independência que eu falo, se vocês foram todos eleitos com esse presidente da OAB, que está aí, inerte, nem tentou a reeleição, porque a rejeição é grande demais. 85%. Então, pois é. Então, esta proposta, vocês estão me imitando aí, falando em independência. Independência o quê? Vocês são da gestão dos palácios. Vocês estão presos ao governo do Estado, ao prefeito, ao presidente da Assembleia, à Câmara dos Vereadores. Vocês estão presos ao Tribunal de Justiça com cargos. Então não venham falar em independência, não, porque a única independência que vocês conhecem é a independência do 7 de setembro, viu? Então, doutora Nívia, esse processômetro, divulgar no site da OAB e ter até um equipamento mostrando com clareza, com transparência, a data da distribuição e dos despachos, poderá ajudar na celeridade processual? Claro, porque a própria sociedade, ela vai acompanhar o andamento dos trabalhos. Porque quem faz andar, quem está com a responsabilidade, são os servidores públicos. E o servidor público, o nome já está dizendo. O juiz é um servidor público, ele é para servir o público. Nívia Portela é servidora pública, é para servir o público. Não está fazendo nenhum favor. O promotor de justiça é um servidor público, ele está lá para servir o público. O advogado é um servidor público, ele está lá para servir a sociedade. E esse acompanhamento, professor Antônio Carlos, o senhor é demais. O senhor está 50 anos luz. Eu vou lhe dar um beijo. Ele está ajudando a tirar... Eu vou lhe dar um beijo. Deixa eu dar um beijo nele também. Porque ele está ajudando a tirar a OAB do século passado. Claro. Hoje eu preparei um bolo lindo, mas o senhor perdeu, tá? Foi só ensinar, foi para a sala de aula. Magistrado é assim, né? Então, é dar uma oportunidade à sociedade acompanhar. As redes sociais estão aí. Ele é nosso mito da OAB aqui no Ceará, nem que não queira, porque ele só quer ser o Bolsonaro. Ele faz a campanha dele, sabe aonde? Na garagem da casa dele e com as redes sociais. E esse processômetro vai dar a oportunidade para a sociedade cearense acompanhar e ver a atuação de advogados, juízes, todo o judiciário, procuradores, e em que pé vai andar e que resposta vai dar. Ou seja,
os processos não vai ficar mais no anonimato, ele vai ser visto. Como os impostos também, para onde está indo o dinheiro dos nossos impostos. Eu acho que deveria botar um painel, multipainel. É transparência. A transparência. Doutora Nívia, nós temos também outra proposta que eu gostaria que a senhora comentasse. Agora, na próxima semana, depois de amanhã, né, estão marcadas as eleições e quando os advogados têm que sair de casa para ir votar. Inclusive, estão até me questionando como é que vai ser o estacionamento lá do centro de eventos para quem for votar. Mais um problema que não está claro. Mas existe coisa também pior do que isso. Outros conselhos, como o Conselho Regional de Administração, em que o presidente é o doutor Leonardo Macedo, administrador e também advogado, e apoia a nossa chapa. No Conselho Regional de Administração, as despesas com eleições são bem baixinho, porque lá no Conselho Regional da Administração já tem uma coisa que nós vamos implantar na Ordem dos Advogados do Brasil. Se preparem, vai ser a última vez que você vai ter que tirar seu carro de casa para ir votar no centro de eventos. Vai ser a última vez que você vai ter despesas para ir votar na eleição da OAB. Pagar estacionamento, se deslocar. Porque nós vamos, nesta política de tirar a OAB da gestão dos palácios e do século passado, nós vamos implantar a eleição eletrônica. Como é a eleição eletrônica? Hoje, com a sua carteira de advogado, doutor Heraldo, o senhor ajuiza uma ação aqui na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, dos juizados especiais, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O senhor ajuiza uma ação no STJ e no Supremo Tribunal Federal, com a sua carteira da OAB. Então, como é que com a carteira da OAB o advogado não pode votar do seu escritório, da sua casa, do seu carro, com seu telefone? E o que é mais interessante, se o advogado estiver viajando na nossa gestão, nós vamos deixar, porque eu não sou candidato à reeleição, eu sou candidato a presidente da OAB com muito orgulho, somente uma vez, sem reeleição, porque eu defendo a alternância de poder. Eu defendo que amanhã a senhora seja candidata, o doutor Heraldo, o doutor Dudu, o doutor Hélio Mena, os filhos de vocês que estão na faculdade. Eu não tenho projeto pessoal de ser candidato todos os anos, todas as eleições a presidente da OAB. Outro dia o doutor Mardoni escreveu um artigo perguntando: será que enterraram a botija na OAB? Porque é ex-presidente querendo voltar. É ex-secretário de Justiça que já foi presidente da OAB querendo voltar. É ex-conselheiro federal, o ex-presidente da CAAS, vergonhosamente quer voltar agora como vice-presidente da CAAS. Isso é uma humilhação, professor. Então, nós vamos implantar, doutora Nívia, o voto eletrônico. Por que que a OAB não implantou ainda o voto eletrônico? Doutora, o voto eletrônico facilitará a vida do advogado? Ora, isso é incoerente. Doutor Luiz Antônio, isso é incoerente. Se eu tenho um certificado digital, eu posso ajuizar qualquer ação com a minha assinatura digital. Como é que eu não posso votar para o meu candidato digitalmente, aonde eu estiver? Então, se eu tenho um certificado, claro que eu posso votar. Eu me identifico com a minha carteira da OAB, aonde eu estiver, e voto. E o voto é transparente porque com o certificado digital tá lá. É sigiloso? Será que não existe sigilo e segurança? Claro que existe. Ninguém pode entrar com olhar minhas ações com outra carteira de outro colega. Tem que ser com a minha.
Então isso aí é a coisa mais Existe lógica. até um projeto, o processo óbvio. em segredo de justiça. Claro. Agora, uma coisa, doutor, é que a gente tem que ofertar esse certificado digital para os nobres advogados inscritos que já pagam a ordem. Porque eu não sei muito bem matemática, porque eu sou de humanas, mas eu acho que é um bocado de dinheiro, tá? É muito dinheiro. Então, o certificado digital, os advogados, é a inscrição remida, com 30 anos de contribuição. Eu já tenho inscrição remida como enfermeira no Conselho Regional de Enfermagem. Isso me orgulha bastante. E agora, como advogada, quando eu tiver 30 anos de contribuição, eu já quero que isso já esteja acontecendo em todo o Brasil. E a senhora, não é só aqui, não. a senhora, como integrante da nossa chapa, a senhora vai poder opinar, participar, oferecer sugestões que realmente tragam benefício para a advocacia. Estou recebendo aqui a informação do Dr. Hélio Omena, que é nosso conselheiro, nosso candidato no conselho, a secretário executivo da Ordem, secretário-geral da OAB, e ele está nos representando na comissão, nas reuniões da Comissão Eleitoral da Ordem. E ele está nos informando aqui que o advogado que for votar na quarta-feira agora vai pagar R$15 de estacionamento para poder votar. Eu considero isso uma agressão ao orçamento minguado dos advogados, porque os senhores diretores da OAB, os senhores da gestão dos palácios, os senhores, esses 3 candidatos que estão aí, o candidato presidente da CAAS, a candidata vice-presidente da OAB e a candidata conselheira e presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Vocês fazem parte da gestão, vocês são da elite da advocacia, vocês andam muito pouco nos balcões dos fóruns, e vocês talvez não estejam sabendo, doutor Heraldo, que muitas vezes eu já encontrei advogados no estacionamento da OAB pedindo o dinheiro do ônibus emprestado. Colegas que não têm dinheiro para comprar o almoço. Então, R$15 de estacionamento para o advogado e votar no centro de eventos é um absurdo. Uma afronta. Era para os senhores terem condições de negociar com o centro de eventos e cobrir esse valor do estacionamento com as anuidades caras que nós pagamos. Isso é mais um absurdo nessa eleição. Eu não me conformo. R$15 de estacionamento para ir votar, isso é um absurdo, isso prova a falta de compromisso e a incompetência de vocês da gestão dos palácios. E eu só tenho que, mais uma vez, clamar. Acordem. Chega. Precisamos de uma OAB forte, segura, com valor, que seja defendida as prerrogativas do advogado e seja defendida a sociedade cearense. Porque é aqui que nós vivemos. Nós temos que lutar. E vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho sombra de dúvida que o jogo virou. E o homem virou o nosso mito, viu? Que pensava que não. Aquele carazinha insignificante, sem dinheiro, sem nada, e está sendo levantado, arrebatado. E esse arrebatamento, eu não tenho sombra de dúvida, vai ser clamado o nosso presidente da nossa ordem. Mulheres, acordem, por favor. Homens advogados, acordem. Principalmente os jovens que estão o seu voto pela primeira vez, não se deixe enganar. E os antigos também. Agora, o que mais eu não acreditava, mas eu percebi. Ontem eu fui para uma reunião e um senhor, eu me dirigi e fui pedir o voto ao 22. E ele me disse que o voto dele já estava pedido por um escritório famoso e que eu também já votei nesse escritório famoso. Mas eu não sabia que eu estava sendo manipulada. Mas hoje não.
tire a venda dos olhos. Nós não somos analfabetos. Nós não somos analfabetos funcionais. Nós somos advogados. Nós defendemos a sociedade. Ok. Mandando aqui um abraço para Regina Lúcia Lopes. Regina Lúcia Lopes nos assistindo. Será que é algum parentesco com a doutora Vânia Lopes? Eu quero agradecer aqui a doutora Nívia Portela ter nos recebido aqui, juntamente com o doutor Heraldo Menezes, aqui na sua casa, no seu apartamento, hoje no nosso programa Café dos Advogados, onde nós estamos apresentando os colegas da nossa Chapa 22. Doutora Nívia, muito obrigado. Muito obrigada. Eu me sinto obrigado e à vontade para dizer que eu adorei o seu vestido. Tem até Mas uma eu só música, tenho esse, tem tá? até uma música que diz assim. Vocês só vão me ver uma só música com que diz esses, assim, até no dia É a marca do vestido. Eu só tenho esse. Tem uma música que diz assim, vestido azul, sua sorte já mudou. Cadê a nossa cantora? Pra ver se Meu ela- marido até hoje diz que de acha de vestido acochado, apertado, e foi me ajudar a vestir. Eu disse, é porque eu só tenho esse. Tá aí o Gustavo Godoy, o nosso querido advogado, lá do restaurante Forno da Varanda. Godoy é advogado em Fortaleza e hoje ele gerencia o restaurante Forno da Varanda, lá na Justiça Federal, no 4º andar, uma comida deliciosa, já nos recebeu muitas vezes para o almoço das sextas, voltaremos lá sim. Deus quiser. E, Na presidente. pois é, Já bonito o presidente. e a tá, Regina gente? Lúcia está dizendo aqui, sempre prestigiando a Chapa 22. Regina Lopes. Então, doutor Godoy, um abraço. Eu quero agradecer aqui a nobre colega, Nívia Portela, que nos recebeu aqui hoje no Café dos Advogados. Café dos amigos. Pois não, pode falar. Agora, eu também queria dizer que os candidatos que estão aí são grandes homens, grandes mulheres, são pessoas decentes, mas já está no poder há muito tempo e a alternância do poder faz parte da democracia. Não é que vocês não mereçam, mas vocês já passaram. Deixa a gente ter a oportunidade para Queremos colaborar também com a nossa instituição. com a sociedade cearense. A alternância de poder É isso. faz parte da democracia. E ele é o nosso mito, gente. Vamos aceitar. Do nada esse homem virou um jogo. Doutora Nívia Portela, muito obrigado, um forte abraço, muito obrigado a todos que nos assistiram. Curtam, comentem, compartilhem. Hashtag Vencendo pela Net. Eu quero agradecer aqui a vocês. Nós estamos vendo que a realidade da advocacia está vencendo a ostentação. E quarta-feira, havendo eleições, vote 22. 22. 22! Um abraço!